Oi, gente, tudo bem? Seja super bem-vindo ao meu canal. Me chamo Caroline Paranha, seja super bem-vindo. Tá? Antes de mais nada, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever, tá bem? Que é muito importante aqui. Bora pro vídeo. Foi a primeira que eu senti tudo. Então, gente, hoje eu vou fazer um react com vocês de uma cacheada lá do Tic-Teco, que foi fazer uma soltura de cachos e vamos ver o que deu de ruim nesse cabelo. Bora E lá! assista descobrindo que é o F de meu cabelo fazendo abertura de cachos. Eu tô começando a ficar um Pausa, pouco. gente. Vocês viram aí que ela escreve, né? Me assista descobrindo que eu, né? Meu cabelo fazendo abertura de cachos. E logo em seguida, em um dia antes de lavar o cabelo, me achando linda, lisa após o procedimento. Então a gente vê aqui o que, né? Ela fez o procedimento, né, no salão, tudo certinho, né, com o profissional. E tava aí, né, com o cabelo liso, né? Então foi passado pranchinha, feito escova, né, no cabelo. E como vocês sabem, né, geralmente quando a gente fica com o cabelo liso, quem é cacheada, gosta de aproveitar, né? Então creio que com ela não foi muito diferente, tá? Então, assim, ela deve ter aproveitado e aí, no o dia seguinte, né, que é o que mostra aqui, ela foi lavar o cabelo, tá bem? Pra quem não sabe, soltura de cachos é nada mais do que uma química a qual eles colocam o seu cabelo, né, num bigodinho, num caninho, pra fazer a modelagem do cacho, né? Pra soltar o cacho também, né? Se o cacho for mais fechado, né? E se o cacho for, vamos supor, mais aberto, você tiver em transição, igual aqui, ó, que eu tenho as partes mais lisas, eles vêm, enrola o cabelo no bigodinho, e aí o cabelo fica com aquela curvatura. Então, é uma química, gente. Independente, é uma química. Vamos continuar. Fico desesperada, porque, gente, esse é meu cabelo molhado. Gente, eu lavei igual minha bunda porque eu tô desesperada. Porque o meu cabelo simplesmente não tá cacheando. Fudeu meu cabelo. Será que isso tem a ver de que eu lavei igual minha bunda? Pausa. Então, vocês viram aí que ela lavou o cabelo e já logo já viu que alguma coisa estava de errado. Por quê? Gente, se vocês olharem o estado como tá o cabelo dela, a parte de cima, né, pra parte das pontas, minguada, é muita diferença. Então, assim, quem é cacheada já vê logo de cara o que é que tá de diferente, né? O que aconteceu de fato com os cachos. Eu não tive essa experiência assim, mas minha sobrinha, por parte do meu esposo, teve. E deu dó, porque ela teve corte químico, ela ficou com diferença de textura, né, do cabelo, e então ela decidiu cortar o cabelo, né, cortou, né, primeiro até na altura do ombro, e depois cortou curtinho mesmo pra passar a transição, e hoje em dia ela tá com o cabelo já mais ou menos aqui assim, e tá lindo o cabelo dela, né, mas isso porque ela não fez o procedimento igual a moça fez aqui, a Ana. Ela ela simplesmente usou uma pranchinha da mãe dela, que é cabeleireira, e que tinha química, né, de selagem. E aí ela passou no cabelo, não sabia, e aí ela estragou com o cabelo dela. Bora Olha continuar. isso aqui. Olha isso aqui. Eu quero chorar. Eu simplesmente vou rapar minha cabeça. Eu juro. Eu vou rapar minha cabeça. Olha isso aqui. Eu não tô acreditando. Não era cacheado. Era pra abrir os cachos, não era pra tirar tudo, mano. Isso aqui tá reto. Pausa. Olha, gente, ela já começando a chorar, dá dó, porque ela tenta cachear o cabelo, ela penteia e vê que o cabelo tá liso de fato, né? O cabelo dela tem uma curvatura bem mais fechadinha do que a minha, né? Então, quando você lava, você vê a onda, ainda mais do dela. Então, assim, o cachinho é bem fechadinho, e quando você lava e penteia, fica umas ondinhas. Então, você vê que o cabelo é cacheado, né? Só não tá, o quê? Finalizado. Mas aqui, vocês veem que o cabelo dela fica reto. Reto, não tem curvatura, não tem ondinha, não tem nada. E aí, ela, nessa parte aqui que ela tá chorando, vocês veem que ela tá tentando cachear o cabelo, e aí algumas partes mais acima, né, mais ou menos até aqui na orelha, assim, abaixo da orelha, aqui no maxilar, tá cachear, assim, né, ondulado aí, um início de um cacho, de uma ondulação, e após aqui a altura do maxilar para baixo, tá reto.
E aí você vê o desespero da pessoa, gente, porque você vai no salão apenas para soltar, para abrir os cachos, né? Porque muitas das vezes, quando o cacho é bem pequenininho, você tem o quê? O fator de encolhimento. Igual, o meu não tem tanto fator de encolhimento, né? Mesmo com as pontas, né? Ignorem essas pontas, né? Porque vocês sabem que nós estamos tratando. Mas eu sem ter essas pontas, eu com o cabelo todo na curvatura certa minha, que é 3A, eu não tenho tanto fator de encolhimento. Mas quem já é 3B, nem digo 3B, eu digo o 3C, 4A, né? Que é o caso dela, tem bastante fator de encolhimento. Então, a soltura dos cachos, creio eu que era para isso, que era para dar uma soltura aí na questão aí do comprimento, né? Ela queria ver um pouco do comprimento do cabelo dela. Continuando. Espero depois de ter feito a abertura de cachos no meu cabelo e ele ficado liso, vocês já viram. Agora eu vou mostrar como meu cabelo ficou após o procedimento. Esses vídeos foram do dia seguinte que eu lavei meu cabelo e vocês podem ver que ficou bem aberto, né? Ficou mais ondulado e as pontas bem retas. Então a primeira coisa a fazer era tirar essas pontas retas. Só que eu fiz isso bem no ano novo, então nenhum salão tinha vaga e minha irmã teve que cortar pra mim em casa mesmo. Então, vocês viram que ela mostrou o dia seguinte como que ficou. E a diferença do cabelo dela é muito grande, né? Fora que não definiu de fato, né? Ele ficou um 2C, né? Um 2C, 3A, mais para um 2C. Ele ficou mesmo ondulado, gente, e as pontinhas espigadas. Então ela decidiu fazer o quê? Cortar o cabelo, né? Tinha vaga e minha irmã teve que cortar pra mim em casa mesmo. E sim, gente, eu tive que passar o ano novo com esse cabelo ali. Eu tentei finalizar da melhor forma que eu consegui. Alguns cachinhos já estavam formando, mas as pontas ainda estavam bem retas. E no dia seguinte era essa bagaça aí que tava. Aí eu finalmente consegui um horário pra cortar no salão. Ele ficou assim com finalização e ficou assim sem finalização, mas já melhorou 100%. Esse vídeo já é de 21 dias após o procedimento. Os cachos já voltaram bastante, mas aonde eu tinha mais luzes na parte de cima do cabelo ainda ficou muito reto, fora as pontas que eu não consegui tirar tudo num corte só. Hoje em dia, meu cabelo fica assim quando eu não finalizo ele certinho e assim quando eu tento finalizar da melhor forma possível. Vocês podem ver que tem cachinhos por cima, mas ainda tem muita parte reta nas pontas e principalmente atrás, aonde eu tinha mais luzes. Mas aí é isso, tô tentando aprender outras formas de finalizar meu cabelo, como nesse vídeo, por exemplo, que é quando eu faço finalização com trança. Eu acho que dá muito certo, aqui, por exemplo, já é o segundo dia de day after desse tipo de finalização. Fica mais crespo do que cacheado, mas já é uma forma que me agrada mais. Sei que meus cachos eram bem mais bonitos antes de fazer isso, mas de certa forma eu não arrependo de ter feito. Se vocês quiserem, depois posso fazer um vídeo explicando por quê. Mas apesar de tudo, eu me considero hoje em transição capilar e tô aí aguardando a cena dos próximos capítulos desse cabelo novo. Pausa. Então, vocês viram como foi crescendo aí o cabelo dela, né? Os cachos, como é que foram voltando, né? No início tava bem reto e aí foi fazendo, voltando a curvatura. Né, não no cabelo todo, em algumas partes, e ela sofreu com isso, porque, né, se ela cortasse todas as partes lisas que estavam, ela ia perder muito cabelo, né? Ia ficar cabelo curto. Então, ela foi, o quê? Se adaptando, passando, né, deixando o tempo correr, né? É o que a gente faz, é o que eu faço. E então, o cabelo dela, vocês já podem ver que já tá, né, bem mais saudável e recuperado, né? Mais ainda danificado, gente. E ela tá aí em transição capilar, é o que ela fala aqui no vídeo, né, como vocês puderam ver, né, e infelizmente, né, mas ela falou que não se arrepende, e vamos ver o próximo vídeo. Aí, eu tenho um vídeo aqui dela, que tá escrito, ainda bem que nunca caí nessa ladainha de abertura de cachos, que é só química igual progressiva. E aí, ela respondendo esse comentário. Vim aqui só pra esclarecer algumas coisas que eu vi que tem muita gente comentando. E eu acho que as primeiras coisas que devem ser ditas é que não, eu não fiz em casa, eu fiz no salão. E não, eu não escovei meu cabelo em casa depois que eu cheguei no salão. E também não fui enganada, gente. Sempre soube que a abertura de cachos era um procedimento com química. Nunca fui enganada, não. Fui sabendo, fiz porque quis. Ah, mas no... Pausa. Viu, gente? Ela fez no salão, ela sabia que era uma química. Então, né, tudo ela passou, né, por tudo, né, infelizmente aconteceu com ela, mas poderia acontecer com qualquer uma, entendeu? Sempre soube que a abertura de cachos era um procedimento com química. Nunca fui enganada, não. Fui sabendo, fiz porque quis. Ah, mas na soltura de cacho não é assim, porque não finaliza... Gente, eu sempre soube que a profissional finalizava dessa forma, que ela fazia desse jeito, que ela passava o produto, que ela escovava. Sempre soube, fui sabendo e fui porque quis. O que eu acho que aconteceu no meu caso, do porquê que algumas pessoas dão certo e no meu não deu, é 2 motivos. O tempo de produto que eu deixei no meu cabelo e também a química em cima de química, né? Porque eu tenho luzes no cabelo, sempre tive. Então, assim, era de se esperar que poderia dar errado. O caso do tempo do produto que eu falo é porque, primeiro, gente, meu cabelo, ele é muito seco.
E uma coisa que eu não tinha me tocado antes é que cabelo seco, ele absorve o produto com uma rapidez muito grande. Então, assim, o produto ficou muito tempo no meu cabelo. Quando ela finalizou, ela perguntou se eu queria lavar no salão ou se eu queria lavar em casa. E eu quis lavar em casa, porque eu já tava de saco cheio de ficar no salão. E também porque, assim, tinha anos que eu não usava meu cabelo escovado. Eu achei diferente, achei legal. Falei, não, pode deixar que eu lave em casa. Perguntei se tinha algum problema, se eu tinha que lavar no dia, se tinha um tempo certo pra lavar. E ela falou que não. Minha intenção era lavar no dia seguinte, mas como eu saí tendo compromissos um atrás do outro, eu fui lavar 3 dias após o procedimento. Então eu acho que o produto ficou muito tempo no meu cabelo absorveu bastante esse produto. Se eu tivesse lavado na hora, Pausa. eu acho. Então, de fato, né, ela fez o procedimento, ela sabia que a cabeleireira, ela passava o produto, depois ela pranchava, né, fazia escova e pranchava. Só que ela não quis lavar o cabelo no salão. Então, ela decidiu lavar em casa e lavou 3 dias depois. Então, de fato, não é culpa da cabeleireira, né? Infelizmente, foi culpa dela mesma, né? Da própria moça aqui, né? Que ela ainda fala, né? Que o cabelo dela é seco e ela não tinha se dado conta que o cabelo seco absorve, né? Mais o produto, né? E ela crê que é por isso que o cabelo dela, né? Ficou desse jeito, né? E de fato, gente, e fora que ela tem luzes também, né? Eu digo pra vocês porque eu também tenho, né? Então, eu tinha selagem, descoloração no cabelo e fiz, né, muita chapinha. Foi o que aconteceu. Aí o meu alisou, né? O dela a mesma coisa, só que ela, né, teve uma química, né, diferente, né, da minha. Mas mesmo assim, alisou porque ficou muito tempo, né, no cabelo, o produto. E aí, em vez de soltar, né, apenas, né, da soltura, alisou. Continuando. Que não teria dado esse rolê todo que deu. Até quem tem cabelo cacheado e faz só luzes, sabe que corre o risco de perder a curvatura do cabelo, porque o fato de descolorir, né, a decapagem que a gente faz no cabelo, ele abre as cutículas e ele estica o cabelo mesmo. Então, assim, com luzes mesmo já acontece esse procedimento, imagina colocando uma química em cima de outra. Então, assim, sempre soube. Não fiz meu cabelo em casa. Não fui enganada, sempre soube que era química, fiz porque quis, dei mole de ficar muito tempo com o produto no cabelo, mas eu realmente não sabia que tinha um problema. Não pensei nesse fator do meu cabelo ser mais seco, então absorver o produto com mais rapidez. E também sabia do risco de colocar uma química em cima da outra. E Pausa, é isso, galera. pronto, gente. Ela resumiu tudo. Não tem que ver mais vídeo, não tem que ver mais nada. Ela resumiu tudo. É isso mesmo, né? Jogou química em cima de química, ficou muitos dias com o produto no cabelo, né? Infelizmente, né? Ela viu o que deu, tá passando pelo processo de transição e pronto, gente. Né? Vida que segue. Infelizmente, não tem o que fazer, né? O cabelo tá aí, né? Raspar, né? Cortar. Muitas das vezes, né, a pessoa não quer, então enfrenta a transição capilar. Foi igual aconteceu comigo, só que eu fui cortando, ficou bem curtinho, né, mas ela já não, você vê que ela manteve, sim, o comprimento do cabelo, né, e foi cortando as pontas lisa aos poucos, né, e foi aguentando o cabelo aí, e você vê que o cabelo dela tá bem recuperado. Continuando. Por que eu resolvi fazer abertura de cacho no meu cabelo? Gente, meu cabelo ele era muito cacheado quando eu finalizava bem. Ele ficava com os cachinhos bem junto mesmo, fator encolhimento assim absurdo. E quando eu não finalizava, ele ficava crespo, não dava cacho. E uma coisa que me incomodava muito era isso mesmo do fator encolhimento, porque o meu cabelo ele era muito grande, ele ainda é grande, mas o fator encolhimento dele era tão grande que ele não encostava aqui no meu ombro. Eu falava, né, que eu tinha cabelo de mafalda, porque ele ficava um buraco aqui. Isso assim, tava acabando comigo, gente. Não gostava mais, não tava nem usando cabelo solto direito. Quando eu usava, eu tinha que fazer finalização com tirar o fator encolhimento com secador, então demandava mais tempo ainda. Então era aquela coisa de tipo assim, se você me chamar pra sair de última hora, eu não ia se meu cabelo não tivesse arrumado, porque até eu lavar, finalizar, esperar secar, bater secador pra tirar. Então, tipo assim, sabe, tava me atrapalhando, gente. Minha mãe fez esse procedimento, o mesmo que o meu, igualzinho o meu. E deu super certo no cabelo dela. O cabelo da minha mãe, ele é uma curvatura 3B. O meu era 3C, ou ali com a transição pro 4A, né? Porque ele também era meio crispo. Mas o cabelo da minha mãe, ele era ali um 3B, o cachinho um pouquinho mais aberto. Ela fez, deu super certo. O cabelo dela ficou super hidratado. Quase não deu diferença na abertura de cacho dela. Só que aquela coisa, o cabelo da minha mãe não é um cabelo seco. Então, tipo, não sugou o mesmo tanto de produto que o meu cabelo sugou. Minha mãe não ficou muito tempo com a escova no cabelo, né? Ela ficou, acho que um dia, já lavou no outro. E minha mãe também não tinha coloração no cabelo, né? Igual eu tenho as luzes. Então, eu não levei esses fatores em consideração.
Minha mãe fez, deu super certo no cabelo dela, eu falei, vou lá e vou fazer também. Mas o motivo principal de eu ter feito é o fator encolhimento mesmo. Eu queria tirar o fator encolhimento. Eu não tava aguentando mais o meu cabelo, tipo, crescer e nunca sair do mesmo tamanho. Eu, tipo, cortava as pontas. Pausa. Viram, gente? Então, é o que eu falei com vocês lá no início. O cabelo dela era bem fechadinho os cachos, e o que fez ela querer, né, fazer a soltura dos cachos é que pudesse, né, ela ter um pouco desse comprimento, porque o cabelo dela é grande, só que o fator encolhimento é muito maior. Então, por mais que o cabelo é grande, mas você não consegue ver o tamanho real. E ela tava tendo muito trabalho, né, pra finalizar, né, pra quando ia sair, né. Então, assim, querendo ou não, ela não estava satisfeita com o cabelo. Então, ela decidiu fazer a soltura, né. Bora continuar. Mas ele nunca saía do mesmo tamanho. E acabou que eu estava degradando meu cabelo com outras coisas, porque eu só usava preso. Então eu prendia, passava gel, fazia baby hair, meu cabelo tava todo quebrado aqui na frente. Eu usava muita fonte de calor quando eu ia usar cabelo solto, porque eu tentava tirar o fator encolhimento com o secador. E aí eu decidi fazer por causa disso, gente. Então, viu? Ela, né, falou que o cabelo dela acabou ficando, né, um pouco aí, né, judiado, né, porque ela acabava usando o cabelo muito preso, né, e querendo ou não, isso atrapalha a autoestima da pessoa, né, gente? E fazer um procedimento desse, né, pra elevar a autoestima, quem não quer, né? Então, ela foi porque até então a mãe dela fez, né, como vocês viram, a mãe dela fez e deu tudo certo. Só que, né, a mãe dela não tinha as mesmas características do cabelo dela e ela não se deu conta disso. Por isso, o cabelo dela acabou aí tendo esse alisamento. Era esse, né, o vídeo, a história da Ana, né? Ela contou aí no TikTok tudo o que aconteceu aí quando ela foi fazer esse procedimento. Vocês viram que soltura de cachos nada mais é do que uma química, né? Então tem que ter cuidado sim, gente. Ainda mais quem tem luzes, o cabelo é seco, tem que ter cuidado. Tem que seguir aí, arrisca o que o profissional fala pra você não ter depois complicações e dor de cabeça, né, com o seu cabelo, né, igual a Ana teve, né. Claro que não acontece isso com todo mundo, né, casos e casos, né, mas vocês viram que ela foi, né, pra fazer esse procedimento porque a mãe fez e deu tudo certo, né, então ela foi tentar, só que nela, né, infelizmente, né, ocorreu isso, mas ela tá aí se recuperando, o cabelo dela tá bem bonito, vocês podem olhar aí na rede vizinha, né, que o cabelo dela aí tá voltando, tá bem bonito, né, graças a Deus. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse react, né, desse vídeo diferente, né, de comentar, conversar e tudo, né, é isso, e beijo!